Você notou que nos últimos anos teve um aumento tão grande de lares de mães solteiras e dessas mesmas mulheres reclamando que não conseguem ter nenhum tipo de relacionamento? É quase inegável a gente não dizer que essa nova tendência, esse novo aumento de mães solteiras nos últimos anos, que está aumentando tão drasticamente, também acaba chegando na conta até para as mulheres boas, as mães solteiras boas. E sempre entra à tona essa discussão que surge, que é a percepção de que muitos homens estariam se afastando da ideia de relacionamento sério, de casamento e de formar famílias com mães solteiras. Mas a pergunta que muitas delas fazem em vídeos, em conversas, em discussões nas redes sociais é por que será que muitos homens não mostram interesse para ter qualquer tipo de relacionamento, mesmo casual, com as mães solteiras? E também um detalhe ainda, e o porquê será que está tendo um aumento tão grande de mães solteiras, de mulheres solteiras no Brasil? Bom, talvez você vai concordar daquilo que eu vou falar no decorrer do vídeo, que para muitas pessoas é uma verdade incontestável e que muitas não querem enxergar, e também tem o outro lado da moeda. Mas antes de eu dar minha opinião sincera sobre isso, não se esqueça do seu like, de comentar aqui uma coisa aleatória, qualquer coisa do tipo, que ajuda muito no engajamento do vídeo, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seu comentário. Então, para eu contextualizar aqui, o tipo de mulher que eu estou se referindo, as mães solteiras, que eu vou colocar em discussão, são aquelas que não tiveram alguma tragédia nos seus relacionamentos. Por exemplo, assim, o parceiro dela faleceu, ou ela estava num relacionamento abusivo e ela se separou, coisa assim do tipo, certo? Eu não estou colocando essas mulheres em destaque, mas sim aquelas que a gente sabe muito bem, principalmente aqui no Brasil. Possivelmente você já conheceu uma menina assim na escola que se envolveu com, digamos assim, um cidadão mal exemplar, se é assim que eu posso dizer. E a consequência disso foi ter um filho com esse cara, e possivelmente o cara deve estar preso ou coisa até pior, e ela tem um filho com esse cara, certo? É esse tipo de mulher que a gente vai entrar em discussão, certo? Essa mulher que conscientemente escolheu aquilo que na maioria das vezes as pessoas sempre orientaram ela que não era uma boa escolha, sabe? Então esse é um dos pontos, na minha opinião, que muitos homens, que muitas pessoas não querem se relacionar com esse tipo de mulher, com as mulheres que mesmo conscientemente escolheram o seu próprio caminho e posteriormente colheram as consequências do seu ato. E quando o bom homem, né, do lado masculino, está se resguardando, evitando se expor situações que possam gerar conflitos ou injustiças, especialmente no âmbito legal, ele sempre vai evitar uma mãe solteira, uma mulher que já tem filho. A gente sempre ouve relatos aí de situações de falsa acusação envolvendo um homem, que o homem fez isso ou aquilo, aquela questão da pensão socioafetiva, que muitos homens, quando começou a ter essa repercussão, muitos começaram a evitar ter relacionamentos com essas mulheres, e por consequência, as mulheres boas, as mulheres bem intencionadas, né, porque às vezes a mulher é uma mulher boa, uma mulher que tem caráter, tem princípios e valores, porém, entretanto, com essa, entre aspas, má reputação que as outras mulheres, que, né, na minha opinião, sabe, que aproveitam de brechas da lei, aproveitam da boa vontade de um homem, por exemplo, que, né, lá no passado aproveitou, fez isso, aquilo, e teve um filho com uma pessoa que, digamos assim, não é um cidadão exemplar, e muitas vezes o cara nem liga pro próprio filho, e ela que tem que arcar com tudo, e ela, entre aspas, né, vou dizer assim, arruma um homem bom pra meio que fazer o papel de homem, não com o papel de parceiro, mas apenas o papel de homem, um papel de provedor, sendo que o pai da criança não liga pra ela. Que isso é um dos pontos que os homens começaram a enxergar, que eles viram que não compensa mais se relacionar com esse tipo de mulher, a mulher solteira, a mulher que já tem filho. E eu não estou totalizando, não estou falando que todas as mulheres são mal intencionadas, que todas as mães solteiras são mal intencionadas, longe disso. Porém, entretanto, com essa nova era de internet, essa nova era de tudo começar a aparecer nas redes sociais, a questão de influência, isso, aquilo, começou a meio que moldar o comportamento desses homens na questão de se relacionar com as mulheres que têm filhos. E fora ainda que também nos últimos anos a gente viu surgir um fenômeno de comportamento masculino que ficou conhecido por vários nomes dependendo do seu círculo onde você tá. Alguns chamam de homens saindo do jogo, outros falam em masculinidade em crise, outros ainda em homens que escolheram a solidão produtiva. Mas no fundo o que está acontecendo é o seguinte: uma parcela expressiva de homens, especialmente aqueles que consideram mais conscientes e responsáveis, simplesmente decidiu sair do mercado afetivo, ou pelo menos entrar nele com mais cuidado do que antes, e principalmente quando envolve uma mulher que já tenha filhos. E por que isso aconteceu? Uma resposta para algumas delas. O primeiro ponto seria o contexto econômico. O Brasil aqui está passando por uma instabilidade por anos, o desemprego, inflação, imposto, custo de vida, e meio que construir uma família já exige uma estabilidade financeira.
E agora imagina você adentrar em uma família que, entre aspas, já está construída e você vai ter que fazer um papel que nem ao menos você queria fazer, que no caso seria um filho que não é seu, uma responsabilidade que não é sua. Então, muitos deles cogitam se relacionar. Até no relacionamento, entre aspas, tradicional, você conhece uma mulher, namorar, né, vai casar e construir uma família, nem isso muitos deles estão querendo. Ainda mais você querer se relacionar com uma mulher que já, entre aspas, já tem uma família com ela. Então, muitos deles optam por estudar, fazer hobbies, empreender e construir uma base para depois, aí sim, pensar em ter relacionamentos. Porém, que nem eu falei para vocês, relacionamento com mães solteiras, mães, mulheres que já têm filhos, a pista tá mais salgado para elas, sejamos sinceros. E também não podemos ignorar o fato de legislação nesse cenário todo. Principalmente, eu acho que a mais conhecida que a gente está vendo aqui é a Lei Maria da Penha, que é um marco, né, da proteção da mulher, mas também que gerou debates, ainda gera debates intensos sobre seu impacto nas relações. Como ela é vista por homens e mulheres. Para as mulheres é instrumento vital e de proteção. Porém, entretanto, há ainda casos que algumas mulheres usam essa lei de uma forma errada e sempre condena o homem, muitas vezes falsamente. E isso que entra em pauta quando na questão de relacionamento com mulheres, e principalmente as mulheres solteiras, a mulher que já tem filho. É uma pesquisa qualquer. Uma oficial, por Pesquisa exemplo, de uma opinião. oficial, por exemplo, do Rio de Janeiro, especializada em Maria da Penha, na delegada ali, ela cuida ali, ela falou, de cada 10 acusações trazidas na delegacia, apenas 2 são legítimas, 8 são falsas acusações. Como que ela sabe? Ela investigou todos? É óbvio, eles investigam, óbvio, esse é o problema de vocês, A dissonância maioria dos crimes cognitiva. contra Também o surgimento de outras leis, como a lei da misoginia, que praticamente tudo vai ser considerado misoginia, se isso passar, lógico, pela sanção presidencial, que já passou pela Câmara dos Senadores, ainda falta pelos deputados e depois pela sanção presidencial. Mas por aí eu acho que vocês já estão entendendo que não é puramente um preconceito contra as mulheres solteiras ou qualquer coisa assim do tipo. É basicamente o homem saindo da jogada em qualquer tipo de relacionamento com mulheres. O medo do falso acusador, o medo de ser falsamente acusado, o medo de pagar uma pena que você não tem nada a ver com isso, a questão da pressão socioafetiva, o medo, o receio de acontecer coisas mais graves com a sua integridade física por mau caratismo da outra parte, porque você não conhece a pessoa, ninguém conhece realmente como são as pessoas, ainda mais no quesito relacionamento, que hoje em dia está em alta, né? Vídeos e isso e aquilo sobre mulheres fazendo atrocidades com homens, meio que romantizando a Grey com homens, porque se fosse ao contrário, ninguém estaria fazendo meme, piada ou coisa assim do tipo. Então, por isso que os homens começaram a enxergar que relacionamentos em si não compensa mais. E é que nem eu falei pra vocês, quando eu digo que até as mulheres, as mães solteiras boas, que têm caráter, que têm princípios e valores, a conta tá chegando para elas, é nesse quesito. As mulheres boas estão, querendo ou não, infelizmente, pagando a conta disso tudo. O homem bom, que outrora tinha uma visão de construir uma família, mesmo que ela já tenha filhos, se conhecesse ela, ele ia aceitar numa boa. Hoje em dia ele já tá mudando essa visão. Hoje em dia ele tá muito mais cauteloso em todos os sentidos. A questão de formar família já não é tão, entre aspas, glamourizada nos olhos dos homens, na minha opinião. E isso você pode aí ver na sua volta de amigos, nas redes sociais, que isso é um fato, não é apenas uma invenção da minha cabeça. Ah, e um adendo aqui, e mesmo as mulheres solteiras, mães solos ou não, que não buscam um relacionamento sério naquele momento, que querem apenas, né, curtir a vida, também são afetadas, porque elas acabam querendo não se envolvendo com homens igualmente descompromissados, mas que no fim das contas, ela que vai pagar o preço. Por exemplo, uma gravidez indesejada, não planejada, ou aquele relacionamento descartável, uma questão de descompromisso em todos os sentidos. Então isso, na minha opinião, que está acontecendo. A pista está salgada para as mães solteiras por uma simples questão, muitas vezes, das escolhas dela que ela teve no passado, que agora ela está colhendo as consequências, e os homens de hoje, principalmente agora nessa nova era digital, essa nova era de leis que está sendo implementadas, isso e aquilo, e a gente sabe que tem pessoas que usam a lei de uma forma errada, uma forma que prejudica a outra pessoa e não acontece nada com ela. É esse que é o ponto. É isso que os homens estão começando a enxergar. Cara, eu vou se relacionar com uma mulher, por exemplo, que tem filho, e eu vou ter que assumir um papel de responsabilidade que não é minha, o filho não é meu, vou ter que assumir o filho, que amanhã ou depois ela pode entrar na justiça com uma pressão socioafetiva. Tanto é que eu já fiz um vídeo de um cara lá no Rio de Janeiro, que a mulher trouxe provas que ele tinha, entre aspas, um vínculo com a criança, e a prova cabal que o advogado dele falou
foi que ele foi no evento do filho dela, de comemoração do Dia dos Pais, e ele foi lá para, entre aspas, fazer o papel dele de pai da criança, e depois que ele quis terminar com a mulher, ele entrou na justiça e conseguiu uma pensão socioafetiva. Aí eu te pergunto, um homem hoje solteiro, ou até o mesmo homem que já foi casado, que já teve experiências, você acha que realmente ele vai querer adentrar de novo numa relação? Ou aquele homem solteiro, você acha mesmo que ele vai querer enfrentar uma nova etapa na sua vida que ele não queria? Entende? Não é uma questão de preconceito ou qualquer coisa assim do tipo que algumas mulheres nas redes sociais, principalmente, dizem: ah, que a mãe solteira é vista de maus olhos só porque tem filho, que o homem que não assumir ela é um moleque ainda, isso e aquilo. Mas, cara, que nem eu falei, você tem que analisar cada história é cada história. O foco que muitos entram em debate é daquela mulher que conscientemente escolheu um parceiro que, digamos assim, não é um cidadão tão exemplar e colhe as consequências, só que ela não coloca ele na justiça, não enche o saco dele, né? Fica pianinha. Aí ela quer arrumar um homem de valor, quer arrumar um homem que assuma ela e o filho dela. E se o cara não assumir, ele é preconceituoso, ele é um moleque ainda e outras coisas, outros adjetivos que vocês conhecem muito bem. E outra coisa aqui, eu não tô passando pano pra homem que se relaciona com mãe solteira e não quer ter compromisso, longe disso. Eu deixo claro em todos os vídeos que cada um tenha consciência daquilo que vai fazer. Se você quer se relacionar com uma mãe solteira, uma mulher que já tem filho, tenha consciência de que você vai assumir um papel, você vai ter uma responsabilidade. Não é a mesma coisa que você conhecer uma mulher que não tenha filhos, uma mulher que não tem uma responsabilidade que é totalmente diferente. Se você quer assumir essa responsabilidade, então assuma de verdade. Não seja uma pessoa que só vai aproveitar da outra e não se colocando no relacionamento por inteiro. E que lógico e óbvio, se você pretende se relacionar com essa mulher solteira, conheça muito bem a história dela, a história que está por detrás, para depois você não amarrar seu burrinho e depois lá na frente você se ferrar tanto judicialmente ou até coisa pior. Entende? Porque caso você conheça uma mulher aí, uma mulher que não tenha filhos, e você não vê construindo uma família, construindo um lar com ela, ter filhos com ela, então, na minha opinião, nem namore, nem planeje, nem crie expectativas para ela. Tanto a mulher quanto o homem. Prefira focar na sua solitude, focar em ganhar dinheiro, focar em criar uma base financeira. Procure melhorar espiritualmente, fisicamente, trabalhando o corpo, a alma e a mente, do que muitas vezes você ter um filho com uma pessoa que você não queria, uma questão não planejada, e depois você não assumir o seu papel e também ela, né? Que a gente conhece muito bem, e tem mulheres aí que têm mães solteiras que nem parecem que são mães, né? Ao contrário das mães boas, as mulheres boas, que infelizmente ainda estão pagando e vão pagar ainda mais no quesito relacionamento. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, esse é meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa, comente aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, é um conteúdo de graça, você pode assistir de graça, mas se você quer dar uma força, quer apoiar o canal, a se manter nativo ainda, tem algumas formas que tá tudo aqui na descrição. O Pix, a vaquinha, o Apoia-se também, você pode ler o QR Code no canto dos vídeos, na forma grátis, que não te custa nada, deixando seu like, comentando no vídeo, compartilhando, hypando o vídeo se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.